Era uma tarde de outono, e a luz dourada do sol entrava pelas janelas grandes da minha sala de estar, tingindo tudo de um brilho suave e quase mágico. As folhas caíam devagar no jardim da frente, e o ar fresco trazia consigo aquela sensação de renovação, de começo de um novo ciclo. Eu queria que aquele dia fosse lembrado exatamente assim, como o início de algo importante na minha vida. Passei a manhã inteira arrumando cada detalhe com cuidado. Na mesa de jantar, coloquei a toalha branca de linho, que eu havia guardado para ocasiões especiais. Tirei do armário a porcelana antiga, que herdei da minha avó. Pratos delicados com detalhes azulados que sempre me fizeram sentir parte de algo maior. Ao lado, dispus as taças de cristal, que comprei com tanto esforço, uma a uma, como se estivesse compondo uma sinfonia silenciosa, de vidro e luz, na cozinha. Os aromas se misturavam. O assado temperado desde a noite anterior, o pão caseiro ainda quente, e os doces que preparei com paciência, lembrando-me das tardes em que sonhava em oferecer algo assim para minha própria família. Cada prato sobre a mesa era um pedaço da minha dedicação, um convite para partilhar não só comida, mas também conquistas. Afinal, não era apenas um jantar, era a celebração do meu primeiro lar. Quando tudo estava pronto, dei um passo para trás e respirei fundo. A casa parecia sorrir para mim, acolhedora e cheia de expectativa. Sentei-me no sofá, vesti meu melhor vestido e fiquei à espera. A cada minuto que passava, imaginava a chegada deles, o barulho da porta se abrindo, os abraços, os parabéns, a alegria de estarmos juntos em um dia tão especial. Mas a primeira hora passou, e depois a segunda. O ponteiro do relógio parecia zombar do meu entusiasmo. O assado começava a esfriar, o pão já não soltava mais vapor, e as velas que acendi ardiam em silêncio, consumindo-se sem testemunhas. Peguei o celular algumas vezes, na esperança de ver mensagens avisando atraso, mas a tela continuava vazia, nenhum sinal. Então começaram a chegar os primeiros convidados menos, mas não eram eles. Bateu à porta Dona Helena, minha vizinha, trazendo um pequeno arranjo de flores que colheu do jardim. Logo depois chegaram 2 colegas do trabalho, sorridentes e cheios de energia. E por fim, Clara, minha melhor amiga, que me abraçou com força e disse: "Essa casa é linda, é a sua cara. Hoje é o seu dia. Não importa quem esteja aqui." A presença deles trouxe algum conforto, mas no fundo, eu ainda esperava. Eu ainda acreditava que minha família iria aparecer a qualquer momento, pedindo desculpas pelo atraso, rindo de forma despreocupada, como se nada tivesse acontecido. Foi então que distradamente abri o celular de novo. E lá estava, uma sequência de fotos e vídeos postados por primos, tios, até mesmo pelos meus pais. Todos reunidos, sorridentes, taças erguidas, mas não estavam na minha casa. Estavam em outra festa, a festa do meu irmão. Um chá de casa nova improvisado, como a legenda dizia. Balões, bolo, música alta, a mesma energia que eu sonhava ter aqui. Meu coração pareceu despencar dentro do peito. Eles sabiam que hoje era o meu dia, que eu havia preparado tudo para recebê-los. E ainda assim, escolheram estar com ele. Olhei para a mesa impecavelmente posta, para os lugares vazios esperando por pessoas que nunca viriam. O silêncio pesou mais do que qualquer palavra poderia pesar. Senti a primeira onda de dor me invadir, não pela comida desperdiçada ou pelas horas de preparação, mas pelo que aquilo representava. Mais uma vez, eu havia sido preterida. Mais uma vez eu não era prioridade, enquanto os risos vinham da sala, onde meus amigos tentavam animar o ambiente. Eu permaneci parada por alguns segundos, segurando o celular nas mãos. Na tela, minha família brindava em outro lugar, celebrando outra história. E, pela primeira vez, eu percebi com clareza cruel: eles nunca estiveram realmente comigo. Depois do choque das imagens nas redes sociais, fiquei paralisada por alguns instantes. O celular tremia nas minhas mãos. Não sei se pelo peso do que eu tinha acabado de ver, ou pela raiva, misturada à tristeza, que começava a me sufocar. Respirei fundo, apertei os lábios e decidi ligar para alguém da família. Eu precisava ouvir da boca deles o que estava acontecendo. Precisava de uma explicação, por mais cruel que fosse. Tentei primeiro minha mãe, menos chamada recusada.
de porra meu poi. Caiu na caixa postal. Em seguida, 2 tias menos nada. Até que, finalmente, minha prima Júlia atendeu. Rindo do outro lado da linha, a música de fundo tão alta que quase abafava sua voz. Alô? Ela disse com pressa. Júlia, onde vocês estão? Perguntei, tentando manter a calma. Houve um breve silêncio, como se ela tivesse se dado conta do que estava revelando. Mas logo respondeu com naturalidade: estamos no open house do seu irmão. Ele resolveu reunir todo mundo para mostrar a casa nova. Está uma festa, você precisava ver. Senti o ar me escapar dos pulmões. A voz dela soava animada, como se nada estivesse errado, como se aquele dia não tivesse sido planejado por mim há semanas. Júlia, você sabia que hoje eu também marquei uma reunião aqui em casa, não sabia? Perguntei, a garganta travada. Ela hesitou, mas acabou confessando, sim. To-dos, sabe? Mas, sabe como é? Seu irmão insistiu tanto, disse que era importante para ele, que estava começando uma nova fase. E bom, ele sempre conta com a gente. As palavras dela foram como facadas lentas. Eles sabiam, to-dos, e ainda assim, escolheram estar com ele. O mais cruel era a revelação seguinte. Meu irmão sequer tinha comprado casa alguma. O open house era em um apartamento alugado, montado às pressas, apenas para garantir atenção. Uma encenação. Desliguei antes que minha voz falhasse. As mãos tremiam, e por um instante pensei em correr até lá, em confrontá-los todos de uma vez. Mas quando olhei ao redor, menos a mesa ainda posta, os olhares dos meus amigos e da Dona Helena fixos em mim, cheios de solidariedade, percebi que essa cena já tinha sido montada para me machucar, e eu não daria a eles o espetáculo da minha dor. Dona Helena, sempre serena, levantou-se, com sua taça de vinho, meio cheia. Bateu levemente com a colher para chamar a atenção e disse, olhando para mim com firmeza: querida, não deixe que cadeiras vazias roubem a alegria do que você conquistou. Quem está aqui hoje é porque realmente importa. As palavras dela ecoaram como um bálsamo inesperado. Meus amigos sorriram, ergueram as taças junto com ela, e naquele instante, percebi que talvez fosse essa família que eu precisava reconhecer, aquela que escolhe estar ao meu lado, e não a que me abandona sempre que precisa escolher entre mim e ele. Mesmo com um coração despedaçado, algo dentro de mim começava a despertar, uma chama pequena mas firme, a de que eu não estaria sozinha. Não mais. A noite já tinha caído, e a casa estava mergulhada em um silêncio denso, quebrado apenas pelo tic-tac insistente do relógio da sala. Meus amigos já haviam ido embora, deixando para trás abraços apertados e palavras de consolo. Dona Helena, antes de sair, segurou minhas mãos e disse que eu era mais forte do que imaginava. Mas, quando a porta se fechou, fiquei sozinha com a mesa ainda posta, pratos intocados, lembranças frescas do vazio que havia tomado o lugar da celebração que sonhei. Foi nesse silêncio que ouvi a campainha tocar. Meu coração acelerou, por um instante pensei que fosse um milagre tardio. Talvez meus pais, arrependidos, viessem me dar uma explicação. Abri a porta com hesitação. Era minha mãe. Ela entrou sem pedir permissão, como sempre fazia, olhando em volta com aquele ar crítico que me acompanhava desde a infância. O olhar dela percorreu cada canto da sala de estar, da mesa preparada com tanto carinho, e em vez de um elogio, soltou a primeira sentença com frieza. Parece menor do que nas fotos que você mandou. Engoli seco. Senti a raiva subir, mas respirei fundo, tentando manter a calma. Boa noite para você também, mãe. Ela fingiu não notar o sarcasmo e continuou caminhando, como se inspecionasse um imóvel à venda. Você se esforçou, claro, mas não precisava exagerar tanto. Taças de cristal, porcelana antiga, parece até que estava tentando competir com o seu irmão. Essas palavras foram como gasolina em uma fogueira que eu vinha tentando apagar há anos. O que até então era dor virou algo mais quente, mais insuportável. Revolta? Competir? Perguntei, a voz falhando de incredulidade. É isso que você acha que eu estou fazendo? Ela cruzou os braços, fria como sempre. Você sempre tenta se mostrar melhor, mais independente, mais capaz. Seu irmão precisa de apoio, não de críticas. Foi nesse instante que algo dentro de mim se rompeu.
Anos de silêncio, de engolir palavras, de aceitar migalhas de atenção explodiram de uma vez só. Apoio, gritei, sentindo a garganta arder. Vocês sustentaram cada fracasso dele, cada negócio mal feito, cada dívida, cada capricho. Ele sempre teve vocês pra limpar a bagunça. E o que eu recebi? Nenhum reconhecimento, nem quando consegui bolsa de estudos, nem quando passei noites viradas trabalhando para pagar o aluguel, nem quando finalmente conquistei minha independência. Para vocês, isso nunca foi suficiente. Minha mãe tentou interromper. Você está distorcendo as coisas. Mas eu não deixei não, mãe. Eu estou dizendo a verdade que vocês sempre fingiram não ver. Vocês investiram tudo nele como se fosse um príncipe. E eu? Eu fui o quê? A filha que não precisava de nada. Aquela que se virava sozinha? Pois bem, eu me virei. Esta casa está de pé porque eu lutei por ela. Eu a comprei com o meu esforço, com o meu suor. Não com mentiras, não com encenações. O silêncio dela foi ensurdecedor. Pela primeira vez, vi sua postura vacilar, mas não havia mais volta. O sangue latejava em minhas têmporas, minhas mãos tremiam, mas minhas palavras saíam afiadas. Apontei para a porta, com firmeza. Esta casa é minha, mãe, conquistada por mim, e você não tem o direito de diminuir isso. Então faça o favor, saia. Ela me encarou, surpresa, talvez até ofendida, mas não disse nada, apenas pegou a bolsa e caminhou até a porta, sem olhar para trás. Quando fechei a porta atrás dela, minhas pernas fraquejaram, e precisei me apoiar na parede. O coração batia como um tambor descontrolado, mas dentro de mim havia também uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, eu tinha me defendido. Pela primeira vez, tinha colocado limites. E, naquele silêncio que voltou a tomar conta da casa, eu soube. Nada voltaria a ser como antes. Na manhã seguinte, acordei com um corpo pesado, como se tivesse passado a noite inteira lutando em sonhos. A cena do confronto com minha mãe ainda ecoava na minha mente. Cada palavra dita, cada silêncio carregado. Eu sabia que aquela ruptura não seria esquecida tão cedo. Enquanto tomava café sozinha na cozinha, ouvi batidas suaves na porta. Meu coração apertou. Mas dessa vez, o som não trazia a mesma ameaça da noite anterior. Quando abri, vi meu pai parado ali, com um semblante diferente, cansado, mas mais brando, quase hesitante. Posso entrar? Perguntou. Assenti, em silêncio. Ele entrou devagar, olhando ao redor. Diferente da minha mãe, não parecia inspecionar, mas sim observar, com genuína curiosidade. Seus olhos se demoraram sobre a mesa, ainda parcialmente arrumada da noite anterior. As flores já um pouco murchas, as velas apagadas. Ele suspirou. A casa está bonita. Você fez um bom trabalho aqui? Disse, num tom que, por um instante, aqueceu meu coração. Mas logo percebi que havia mais por trás de suas palavras. Ele se sentou no sofá e fez um gesto para que eu também me acomodasse. Eu permaneci de pé. Sua mãe me contou o que aconteceu ontem. Menos começou, coçando a testa. Não precisava chegar a esse ponto. Você sabe como ela é, Rich. Mas ela só quer o melhor. Revirei os olhos. O melhor para quem, pai? Para mim nunca foi. Ele suspirou fundo e me lançou um olhar de súplica. Olha, eu sei que você se sente deixada de lado, mas não pode transformar tudo em uma guerra. Talvez se você pedisse desculpas, a situação se acalmaria. Seria um gesto de maturidade, de união familiar. Aquela palavra, desculpas, menos me atravessou como uma lâmina fria. Desculpas? Repeti, incrédula. Eu deveria me desculpar por ter sido esquecida, por ter preparado tudo sozinha, enquanto todos vocês estavam na festa do meu irmão. Ele abaixou a cabeça, como quem não tem resposta. Ficamos alguns segundos em silêncio antes de ele admitir. Quase em sussurro, nós sabíamos que ele não tinha comprado casa nenhuma. Mas seu irmão, ele precisa de apoio. Mais do que você. Senti um nó no estômago. Ali estava, em palavras claras, a verdade que eu sempre intuí. Não importava o que eu conquistasse. Meu esforço nunca seria suficiente porque eu não era a que precisava. Endireitei a postura, firme, e respondi: você não pode me ameaçar com o medo
de perder a família. Esse afastamento já é a minha realidade há anos. Vocês só aparecem para me cobrar silêncio ou compreensão. Nunca apoio. Ele ergueu os olhos para mim. E pela primeira vez, vi neles algo parecido com culpa. Mas também vi impotência. Ele não sabia como me alcançar sem trair o papel de protetor do filho dourado. Levantou-se devagar, ajeitando o casaco. Eu não queria que fosse assim, disse, antes de caminhar até a porta. E saiu, deixando atrás de si um rastro de silêncio ainda mais pesado. Eu sabia que no fundo ele ainda escolheria meu irmão todas as vezes, mas a hesitação em seus olhos me mostrou uma fissura. Talvez, pela primeira vez, ele tivesse percebido que podia perder a filha que sempre acreditou estar segura demais para precisar de apoio. Naquela semana, depois de noites mal dormidas e pensamentos que não me deixavam em paz, decidi finalmente aceitar algo que vinha evitando havia muito tempo. Procurar ajuda profissional, marquei uma consulta com a doutora Foster, uma terapeuta recomendada por Clara. Entrei no consultório com um misto de resistência e esperança, como quem sabe que precisa de um mapa, mas ainda não confia totalmente no caminho. A sala era acolhedora, decorada com tons claros e plantas que transmitiam tranquilidade. Sentei-me na poltrona e, depois das primeiras formalidades, ela me incentivou a contar o que havia acontecido no dia da minha festa de inauguração. As palavras saíram em ondas. A mesa posta, o silêncio das cadeiras vazias, as fotos da festa do meu irmão, o confronto com minha mãe, a visita do meu pai, tudo veio à tona de uma vez, como se eu tivesse esperado aquele momento para despejar anos de dor engasgada. A doutora Foster ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei, ela cruzou as mãos sobre o colo e disse, com a calma de quem enxerga além da superfície: o que você descreve é um padrão muito comum em algumas famílias. Existe o filho dourado, aquele que recebe a proteção, os recursos e até o perdão por seus erros. E o bode expiatório, aquele que carrega as frustrações, que precisa provar constantemente seu valor, mas nunca é reconhecido. Senti um arrepio percorrer minha pele. Era como se, em poucas frases, ela tivesse colocado ordem no caos que eu sempre vivi sem nomear. Você acha que sou o bode expiatório? Perguntei, com a voz trêmula. Ela sentiu levemente. Não se trata de quem você é, mas do papel que lhe foi atribuído. O problema é que quando crescemos dentro dessa dinâmica, passamos a acreditar que, se nos esforçarmos mais, se formos melhores, finalmente teremos aprovação. Mas, e se não for assim? E se você nunca receber isso? As palavras dela ecoaram fundo. E se você parar de buscar a aprovação deles? Essa pergunta ficou pairando no ar, como uma chave que eu ainda não tinha coragem de girar. Saí da sessão com mais dúvidas do que respostas, mas também com uma sensação estranha de liberdade. Talvez eu não precisasse viver eternamente à sombra da aceitação que nunca vinha. Talvez houvesse outra forma de construir pertencimento, e foi nesse espírito que comecei a me abrir para o que já estava ao meu redor. No sábado seguinte, Clara apareceu, com rolos de tinta, e sugeriu um mutirão de pintura. Outros amigos vieram também, cada um trazendo pincéis, escadas, risadas. A sala, que antes parecia tão solitária, logo estava cheia de vozes, música tocando no fundo, e mãos manchadas de tinta. A cada pincelada, nas paredes, senti como se camadas antigas de abandono fossem sendo cobertas por novas cores, mais vivas, mais minhas. Dona Helena, sempre atenciosa, começou a passar as tardes comigo no jardim. Ensinava truques de como podar as roseiras, como plantar temperos na horta pequena, que eu havia improvisado. Entre uma dica e outra, contava histórias da juventude, e ríamos juntas como velhas conhecidas. A casa, que no início parecia ecoar de tanto vazio, começou a se transformar. Não era mais apenas um espaço físico conquistado com esforço, era um lar que se enchia de vida, de pessoas que estavam lá porque realmente queriam estar. Num fim de tarde, sentei-me no quintal, observando Clara e os outros rirem, enquanto limpavam os respingos de tinta uns nos outros. O som de suas gargalhadas enchia o ar, tão diferente daquele silêncio opressor do primeiro jantar.
Pela primeira vez senti que estava construindo algo que nenhum abandono poderia roubar de mim. Uma família escolhida, feita de afeto verdadeiro. E, enquanto o sol se punha, percebi que talvez a resposta da doutora Foster estivesse começando a fazer sentido. Talvez eu realmente pudesse parar de buscar aprovação, onde nunca houve espaço para mim. Eu não esperava visitas naquela tarde. O sol ainda estava alto, iluminando a sala recém-pintada, quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, meu coração deu um salto. Ali estava Brandon, sorrindo como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse ignorado todos os meus convites. Como se a distância que ele próprio criou entre nós nunca tivesse existido, mana. Disse ele, abrindo os braços para me abraçar. Nossa, a casa tá linda. Você fez tudo isso sozinha? A surpresa me deixou alguns segundos paralisada. Ele parecia genuinamente encantado, mas havia algo no brilho de seus olhos que me fez desconfiar. Ainda assim, o deixei entrar. Brandon sempre teve esse dom de desarmar as pessoas com carisma, e eu não era exceção. Conversamos banalidades por alguns minutos. Ele elogiava as paredes pintadas, perguntava sobre o jardim, e até arriscou um comentário nostálgico. Dá pra ver que você colocou sua alma aqui. Me lembra quando brincávamos no quintal da vovó? Havia uma melodia sedutora em suas palavras, como se tentasse reescrever nossa história de forma mais suave do que realmente foi. Eu apenas sorri, mas mantive a guarda erguida. Então veio o verdadeiro motivo da visita. Brandon apoiou os cotovelos sobre a mesa e começou seu discurso. Escuta, eu sei que a gente não tem se falado muito, mas eu queria compartilhar uma oportunidade incrível com você. Estou entrando num negócio que vai explodir nos próximos meses. Só preciso de um pequeno investimento inicial. E claro, pensei em você. Meu estômago se revirou. Investimento em sua boca soava como um eufemismo para socorro financeiro. Era o mesmo padrão de sempre. Ele cometia erros, se enrolava em promessas duvidosas, e no final, alguém precisava resgatá-lo. Geralmente, meus pais. Agora, ele tentava me puxar para essa engrenagem. Enquanto ele falava, percebi algo que nunca havia enxergado com tanta clareza. Por trás do sorriso encantador, havia manipulação. Por trás do tom confiante, uma dependência que ele nunca admitiria. E acima de tudo, havia a expectativa de que eu cumprisse meu papel de sempre a que o sacrifica, a que diz sim para não ser rejeitada. Só que, desta vez, não. Respirei fundo, olhei nos olhos dele e disse com firmeza: Brandon, a resposta é não. Ele riu, como se tivesse ouvido mal. Como assim, não? É um negócio certo. Você vai ter retorno. Interrompi, minha voz firme, quase cortante. Não, Brandon, isso significa não. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez, vi meu irmão, sem a máscara de charme. Havia irritação, talvez até incredulidade, estampada em seu rosto. Ele tentou argumentar mais um pouco, mas percebia-se que estava desnorteado pela minha recusa lavantuz, ajeitou o casaco e, com um sorriso forçado, disse: Bom, pensei que você fosse me apoiar. Mas tudo bem, a gente se fala depois. A porta se fechou atrás dele e fiquei sozinha na sala. Meu coração batia forte, mas não de culpa menos, e sim de alívio. Pela primeira vez, eu havia rompido o ciclo. Eu tinha dito não, e o mundo não desabou. Naquele instante, percebi que estava de fato aprendendo a viver sem carregar as correntes do passado. No domingo à noite, vesti-me com calma, como quem se prepara para um duelo silencioso. Eu sabia que aquele jantar em família não seria apenas uma refeição, seria um teste da minha própria força, da minha capacidade de manter os limites que havia estabelecido. Respirei fundo antes de sair de casa, lembrando-me das palavras da doutora Foster. Você não precisa brigar para ser ouvida, basta não se perder de si mesma. Quando cheguei à casa dos meus pais, o ar já parecia carregado. O cheiro de assado vinha da cozinha, misturado ao perfume forte que minha mãe sempre usava em ocasiões formais. Entrei, cumprimentei a todos com polidez e sentei-me à mesa. O silêncio inicial foi quase ensurdecedor. O tilintar dos talheres contra a porcelana parecia ser a única conversa entre nós. Meu pai tentou quebrar o gelo com perguntas superficiais.
E o trabalho, filha? Está tudo bem, respondi de forma breve, mas educada. A cada palavra minha mãe encontrava uma maneira de cortar o fio. Vi algumas fotos da sua casa, menos disse, fingindo interesse. Mas sinceramente, parecia maior nas fotos. Talvez seja o ângulo. Um aperto percorreu meu peito. Mas desta vez, não me deixei abalar. Sorri do Liv, sem responder. Brandon, sentado em frente, observava tudo com aquele meio sorriso debochado, como se soubesse que a qualquer momento o espetáculo começaria. As conversas seguiam forçadas, comentários sobre o clima, sobre vizinhos, Sabra Bonaledet, mas sempre havia um veneno escondido. Quando mencionei que estava reformando o quintal, minha mãe resmungou. Espero que não esteja gastando demais. Você sempre teve essa mania de querer provar algo. Meu pai pigarreou, tentando intervir. Vamos manter a paz, por favor. Somos uma família. Precisamos ficar unidos. Brandon, claro, não perdeu a oportunidade de provocar. Mana. Às vezes você complica demais. Família deveria ser simples. Senti o calor subir pelo meu corpo, mas não explodi. Em vez disso, levantei-me lentamente, colocando o guardanapo sobre a mesa. Todos os olhares se voltaram para mim. A respiração ficou pesada no ar, como se cada um aguardasse a minha reação. Olhei para minha mãe, depois para meu pai e finalmente para Brandon. Minha voz saiu calma, mas firme, como se viesse de um lugar profundo dentro de mim. Família deveria ser o primeiro lugar onde a gente encontra perdão, e não o último. Família deveria ser o abrigo onde nos sentimos aceitos, não um campo de batalha onde um precisa ser sacrificado para que o outro brilhe. Minha mãe tentou me interromper, mas levantei a mão, pedindo silêncio. Eu passei anos tentando conquistar um lugar à mesa de vocês, mas percebi que não há cadeira reservada para mim, não da forma que eu esperava. Olhei para o meu pai que parecia aflito. Não precisa me pedir para manter a unidade, pai. Unidade não existe quando apenas um lado carrega o peso. Por um instante, ninguém disse nada. O silêncio não era mais desconfortável, era definitivo. Brandon desviou o olhar. Minha mãe endureceu o maxilar e meu pai suspirou, derrotado. Então, com a serenidade que me custou anos aprender, concluí: eu mereço mais. Peguei minha bolsa, caminhei até a porta e a fechei atrás de mim. O som do trinco ecoou como uma sentença final. Não havia gritos, não havia lágrimas, menos apenas a certeza de que aquele capítulo estava encerrado. Ao descer a escada da varanda, senti o ar fresco da noite encher meus pulmões. Pela primeira vez, não chorei ao sair da casa dos meus pais. Pelo contrário, havia uma leveza nova em mim. Como se, finalmente, eu tivesse me libertado das correntes invisíveis que me prendiam. Naquele instante, percebi. Fechar aquela porta não foi o fim, foi o verdadeiro começo. Meses se passaram desde o jantar em família, e a minha casa já não parecia mais apenas uma construção de tijolos e paredes. Era um lar vivo, cheio de vozes, risadas e pequenas memórias que se acumulavam como pétalas de flores caindo no jardim. Aos domingos a sala se enchia de pessoas queridas, amigos, vizinhos e, claro, Dona Eleanor, que havia se tornado quase uma avó escolhida. Tínhamos criado uma tradição de encontros semanais, às vezes para cozinhar juntos, às vezes apenas para compartilhar histórias, vinho e música. Era simples, mas havia mais calor ali do que em todos os anos que passei, tentando agradar a minha família de sangue. Meus pais, de tempos em tempos, ainda tentavam contato. As ligações vinham carregadas de uma estranha formalidade, quase como se estivéssemos interpretando papéis em uma peça antiga, que já não fazia sentido. Eu atendia quando queria, respondia com gentileza, mas mantinha as fronteiras nítidas. Não havia mais espaço para chantagens emocionais ou para a exigência de que eu sacrificasse minha paz em nome de uma unidade que só existia na teoria. Foi nesse período que recebi a notícia. Brandon estava noivo. A família inteira parecia enxutar com um anúncio repentino, como se fosse mais uma grande conquista para ser celebrada. Logo surgiram as mensagens indiretas, os convites velados, as tentativas de me puxar de volta
para dentro da engrenagem. Mas desta vez, não sentia aquele aperto no peito que me fazia duvidar de mim mesma. Em vez disso, reconheci o padrão. Era sempre sobre ele, sobre seu brilho momentâneo, e sobre a expectativa de que todos orbitassem ao seu redor. Quando minha mãe me ligou, a voz empolgada, pedindo que eu participasse da organização da festa. Respondi com calma: desejo felicidade a ele, mãe, mas não vou me envolver. Meu limite é esse. Do outro lado da linha, ouvi o silêncio pesado. Pela primeira vez, não corri para preencher esse vazio com justificativas. Deixei que o silêncio fosse a resposta. Naquela mesma tarde, fui para o jardim. As rosas que plantei meses antes, agora cresciam firmes, subindo pela treliça que Eleanor me ajudara a instalar. Algumas flores já se abriam em cores vivas, outras ainda em botão, esperando seu tempo certo. Observei como os galhos se entrelaçavam, como resistiam ao vento e buscavam a luz sem pressa, mas com convicção. Eram, de certa forma, um reflexo da minha própria jornada, enquanto acariciava uma pétala macia. Pensei em tudo o que havia perdido, e em tudo o que havia ganhado. A dor da rejeição familiar ainda existia, mas já não me definia. Era uma cicatriz, não uma ferida aberta. Eu não sentia amargura, tampouco raiva. O que restava era um tipo de clareza, a certeza de que família não é apenas laço de sangue, mas escolha diária, construída com cuidado, respeito e amor verdadeiro. Meus amigos, meus vizinhos, até os pequenos gestos de carinho de pessoas que apareceram ao longo do caminho, tudo isso se tornara minha rede de apoio, minha verdadeira família escolhida. E ao contrário da cadeira vazia, daquele jantar que nunca aconteceu, agora todas as cadeiras da minha mesa estavam ocupadas. Ao me sentar no banco do jardim, fechei os olhos e respirei fundo o perfume das rosas. Senti paz. Não a paz artificial de tentar agradar a todos, mas a paz autêntica de finalmente me agradar a mim mesma. Sorri. Não havia mais correntes, nem necessidade de provar nada a ninguém. Eu tinha reescrito a definição de lar, de família e, sobretudo, de mim mesma. E, pela primeira vez em muito tempo, percebi que a liberdade pode ter o som simples de uma porta se fechando e o perfume suave de uma rosa que floresce no seu próprio tempo.